O que aconteceu nos treinos livres do GP da Itália de 2025? O cenário e o áudio, tudo, a iluminação, apesar de que tá num ambiente aqui bem interessante, tão bem diferente do que vocês estão acostumados, e eu prometo que vai ser isso só no vídeo de hoje. Amanhã, durante o vídeo de classificação, pós-corrida, etc., vai estar tudo normal lá no estúdio que vocês estão acostumados, também conhecido como meu quarto. Mas aqui tá um pouco improvisado porque eu tô gravando esse vídeo aqui em São Paulo, porque eu vou estar participando do evento que vai estar rolando da NFL lá na Neoquímica Arena. Obviamente o jogo da NFL, caso você não saiba, o jogo de futebol americano, que vai ter uma partida aqui no Brasil, e eu vou estar lá no estádio do Corinthians prestigiando a partida. E por conta disso, hoje a gente faz o vídeo nesse cenário meio improvisado, mas ainda assim não podemos deixar de falar, porque os treinos livres dessa vez trouxeram algumas histórias interessantes e que pode ter uma corrida um pouco diferente do que o que a gente está acostumando, e talvez minhas previsões, por mais malucas que fossem, não estivessem tão erradas assim, tá? Eu que falei, eu falei depois do último GP, cara, eu preciso começar a ouvir mais o meu sentimento, preciso largar a razão, preciso largar os dados. Pra que estudar? Meu comprometimento não é com a verdade, meu comprometimento é com a emoção. Então, a partir de agora, eu não vou mais pensar para fazer minhas previsões. Eu vou começar a seguir o coração, que tá dando mais certo, aparentemente, do que seguir a razão. Mas, dito isso, bora ver e debater sobre os treinos livres do GP da Itália. O TL1 teve o Lewis Hamilton liderando, se recuperando muito bem depois da última corrida tenebrosa na Holanda, com o tempo de 1:20.117, seguido por Charles Leclerc e Carlos Sainz. Muito curioso o fato do top 3 serem dois pilotos da Ferrari e o Carlos Sainz em Monza, mas aí a Williams mostrando que tá com um bom carro, Max Verstappen e Kimi Antonelli fechando o top 5. Seguindo ali a lista, a gente teve Lando Norris, Alexander Albon, George Russell, Fernando Alonso e Isaac Hadjar fechando o top 10, e abrindo a segunda página, o Gabriel Bortoleto, pouco na frente do Nico Hülkenberg, Liam Lawson, Yuki Tsunoda, Lance Stroll, Alex Duni fazendo o seu treino livre no carro da McLaren no lugar do Oscar Piastri, Esteban Ocon, Pierre Gasly, Oliver Behrman e Paul Aron na mesma situação do Duni, fazendo o seu TL1, né, como novato, substituindo o Franco Colapinto. E aqui a gente vai começar com o comentário do Alisson. A Ferrari já pegou a dobradinha dela no TL, na corrida pegará o inevitável P4 e P6. E a gente vai discutir um pouco melhor também quando chegar no TL2. Mas esse TL1, assim, eu vou reforçar o que eu sempre falo em todos os vídeos de treinos livres, é muito importante falar, porque tem gente que dá uma emocionada, porque querendo ou não, assim, principalmente se é torcedor da Ferrari, você já é emocionado por natureza, ainda mais depois de um bom resultado no treino livre 1. O treino livre 1 é o treino que você menos se importa com o tempo, porque são os tempos que mais vão estar longe da realidade, é um treino que os pilotos, nesse primeiro momento, estão menos se importando em fazer o melhor tempo. Claro que ele já pode ser um indicativo de coisas que a gente pode esperar nesse final de semana. E o fato da gente ter duas Ferraris liderando, uma Williams em terceiro lugar, já é um indicativo de que a gente pode ter uma certa proximidade. De novo, tempo no TL1 não significa muita coisa, a gente já vai ver isso direto no TL2. Mas ainda assim no TL2 já deixa claro que a McLaren pode não necessariamente chegar tão na vantagem quanto a gente vê eles em outras corridas, como por exemplo na própria Holanda, que eles passaram um carro, de fato. Mas parece que em pistas que a pressão aerodinâmica é baixa, que a pressão aerodinâmica em geral não desempenha um papel tão importante na configuração do carro, as McLarens tendem a perder um pouco desse fator de dominância que eles têm. Mas por isso, algumas equipes como a Ferrari, que tradicionalmente sempre vai bem em Monza, e a Williams, que é uma equipe que se favorece em pistas de baixa pressão aerodinâmica, consigam tentar surpreender. Eu não acho ainda assim, eu não vou ser emocionado e dizer que a Williams vai brigar por uma pole position, que a Williams vai brigar por um pódio de fato. Talvez uma corrida caótica possam, mas eu acho que esse tem sim um potencial de ser grande para a Williams. Eu até evitei de colocar isso como uma grande surpresa, era algo que eu pensei, que eu estava considerando quando eu estava fazendo o vídeo, o roteiro do vídeo de previsão do GP da Itália, mas eu ainda fiquei com o pé atrás por conta de como estavam sendo as últimas corridas, as dificuldades que a Williams vinha tendo, mesmo com o P5 do Albon, querendo ou não foi bem situacional, porque na classificação eles não conseguiram ir tão bem na Holanda, e a situação, né, de uma corrida cheia de safety car, uma corrida caótica, com muitos abandonos, paradas na hora certa, fizeram com que o Albon tivesse a capacidade de terminar bem na Holanda. Mas não é esse o padrão da Williams nessa temporada, e a gente, nessa temporada não, nessas últimas corridas, e a gente sabe muito bem disso, eles vêm lutando para terminar ali nas posições baixas de pontos, 10º, 9º, 8º. Então eu fiquei com esse pé atrás quando chegou no final de semana aqui da Itália para colocar isso como surpresa.
Mas agora eu tenho certeza que se esse GP da Itália fosse no começo da temporada, a Williams tinha pego pole e vitória, cara. Com aquele carro bom do começo da temporada, eles tinham pego pole e vitória, é inevitável, sabe? O próximo comentário que eu vou trazer é do Spot, Sainz pilotando muito bem na base do ódio contra a FIA. Caso você não saiba o que aconteceu, depois do GP da Holanda, eu até comentei um pouco sobre, o Sainz levou uma punição por conta da batida, uma punição de 10 segundos por conta da batida dele contra o Lawson e 2 pontos na carteira. E assim, eu já deixei minha opinião clara, eu acho isso ridículo, eu achei essa punição ridícula. E tipo, obviamente, deixando qualquer tipo de torcida de lado aqui, eu tô realmente olhando a situação. Eu já falei, pra mim aquele é um lance de corrida, e se alguém tivesse culpa foi o Lawson claramente é o culpado do acidente. Então, o Sainz ter sido punido, ainda levado os 10 segundos e os 2 pontos na carteira, foi uma situação ridícula de punição, e mais ridículo ainda foi que depois da corrida, o Sainz ainda ficou pé da vida nas entrevistas, porque ele falou lá com a jornalista, que perguntou, você vai discutir com o pessoal da FIA? E ele falou, tipo, eu queria, mas eles não querem falar comigo agora. Eles falaram que não querem falar comigo agora. Cara, e assim, ele disse, a frase completa dele é algo, eles sempre falam pra gente que estão abertos a ouvir a gente, e agora que eu quero falar, quero tentar resolver esse problema, eles não querem conversar. Então, tem uma frustração, tem esse ressentimento, e assim, parece que esse ressentimento, esse ódio tá alimentando o Sainz, porque vem fazendo, pelo menos aqui nessa sexta-feira, um ótimo treino livre, vem indo muito bem até aqui. Vamos esperar para ver amanhã na classificação de fato, se a Williams vai converter esses bons treinos que vem tendo para um bom resultado na classificação, que é onde importa de verdade. Mas até aqui a Williams realmente vem surpreendendo, principalmente o Sainz no caso, né? O Albon ele vem bem, o Albon ele consegue se colocar bem, terminando na 7ª colocação no TL1, mas de novo, tempo pouco importa aqui, mas principalmente pelo fato de você estar mostrando que está competitivo, que está andando próximo dessas equipes de frente. E no TL2 isso se repetiu, os mesmos resultados, então é realmente bem curioso como a Williams parece que está muito bem nesse final de semana, está muito encaixada. Eu tô com uma boa expectativa, eu acredito que no que a gente está vendo até aqui, a Williams pode sim ter um bom final de semana, pode sim fazer uma boa prova, e quem sabe nos surpreender numa corrida caótica, alguma coisa que aconteça. Monza tem suas maluquices, né? Como eu falei, pistas clássicas, você sempre pode esperar uma maluquice acontecendo. Monza tem essa possibilidade de acontecer, como Silverstone, como Interlagos. E uma Williams pingar no pódio, quem sabe, né? Não iria reclamar. Partindo para o TL2, a gente teve o Lando Norris liderando com o tempo de 1:19.878, seguido bem próximo pelo Charles Leclerc, Carlos Sainz de novo em terceiro lugar, Oscar Piastri e Lewis Hamilton fechando o top 5, Max Verstappen abre a 6ª colocação, seguido de Alex Albon, Nico Hülkenberg, Yuki Tsunoda e George Russell. Abrindo a segunda página, a gente teve o Isaac Hadjar, Gabriel Bortoleto, Lance Stroll, Oliver Behrman, Fernando Alonso, Esteban Ocon, Liam Lawson, Pierre Gasly, Kimi Antonelli e Franco Colapinto. Esse já foi um TL bem caótico, pra falar a verdade, aconteceram muitas coisas. No TL1 a gente já teve muitos pilotos saindo da pista, especialmente ali nas curvas 5, 6, 7, você teve muitas rodadas, o próprio Paul Arrow, não foi nessas curvas na verdade, foi naquela segunda chicanezinha, as curvas 3 e 4, se eu não me engano, o Paul Arrow acabou rodando lá, você teve muitos pilotos indo pra brita, mas no TL2 a gente teve muitos pilotos indo pra brita. Um deles foi Andrea Kimi Antonelli no começo da sessão, e como a gente trouxe o comentário aqui do Apollo, KKH, outra vez o Kimi mostrou que chegou muito cedo no F1, que tinha que estar sendo rival de Rafael Câmara. E assim, tiveram vários comentários sobre o Kimi Antonelli, um deles inclusive que eu acabei não escolhendo, né, porque tipo, tiveram vários comentários do Kimi Antonelli, assim como tem vários dos outros temas que eu vou trazer aqui também pra vocês, mas eu acabei escolhendo esse porque eu sei que é uma opinião de muita gente. E eu vou falar a verdade, apesar de tudo isso, apesar de todas essas dificuldades que ele tá tendo, eu ainda não acho que foi errada a decisão da Mercedes hoje de já subir ele pensando nisso. Porque a Mercedes já perdeu uma vez um piloto, que foi o Verstappen, e você pode falar, mas o Verstappen subiu assim, e o Verstappen, quando tava na Fórmula 1 nos primeiros anos, ele era um kamikaze também. O Verstappen nos primeiros anos, que entrou muito novo, ele era kamikaze. Ele não cometia tantos erros desse jeito como o Antonelli vem cometendo nessa temporada, isso é fato, mas de novo, eu considero as situações completamente diferentes. E é aí que eu entendo o argumento de quem fala coisas como essa daqui, de que talvez tivessem que esperar mais um ano para subir ele pra F1. Porque assim, o Verstappen entra numa equipe todo rosto, numa equipe B.
da Red Bull, que é uma equipe com um carro mais amigável. A gente vê os resultados deles esse ano, a gente vê os novatos indo muito bem. Qualquer novato que chega consegue se adaptar rápido a Racing Bulls, porque o carro é feito para adaptar pilotos novatos. Ele é feito para que os pilotos novatos que cheguem da Fórmula 2 da academia da Red Bull tenham uma vida fácil na Fórmula 1, se acostumem com a categoria. Então é mais fácil você se acostumar e apresentar resultados nele. O Verstappen ainda assim cometia muitos erros, não tanto quanto o Kimi. O Kimi ele chega numa Mercedes completamente diferente, com ambições de já estar disputando alguma coisa, já está lá na frente, já está brigando por um P2 de construtores, que é o que está acontecendo, né? Que eles estão brigando com a Ferrari pelo P2 de construtores. Ele está substituindo um heptacampeão do mundo com um documentário que a Mercedes fez para ele. Ele entra numa situação muito diferente do que um piloto como o Verstappen entrou. Então, assim, eu admito, ele tá claramente muito cru pra estar na Fórmula 1, ele ainda não tá pronto 100%, mas eu não acho errado que ele esteja na Fórmula 1 já. Eu acredito que talvez a melhor decisão que a Mercedes poderia ter feito era tentar encontrar uma outra equipe para colocar ele. Não sei quem, a Williams não aceitaria, porque o James Wallace já deixou claro que só vai aceitar pilotos na equipe que queiram estar na Williams, e não pilotos para desenvolver para outra montadora no futuro. Para outra equipe, no caso, no futuro. A Williams não é montadora. Mas eu acho que talvez a melhor decisão para a Mercedes seria ter colocado ele em outra equipe, pelo menos no primeiro ano, no empréstimo de alguma forma, ter encontrado uma forma de trabalhar isso e eventualmente subir ele. Talvez realmente a pressão de estar numa equipe com a Mercedes tenha sido muita, mas agora ele tá lá. Eu não acho que ele tem que sair. Eu não acho que ele realmente tem que sair. Ele já mostrou alguns brilhantismos, o pessoal falando, ele só pegou pódio no Canadá por conta do carro. Eu já vi gente falando isso. Eu posso argumentar corridas como a própria Austrália, que não foi por conta do carro que ele largou de último lugar, não lembro se foi último, penúltimo, ele largou lá do fundo do pelotão e conseguiu remar para terminar lá na frente, terminar em quarto lugar. E assim, ele já mostrou que quando ele tá numa zona de conforto, ele consegue bem. No próprio TL1 ele foi muito bem. Ele terminou bem. Só que aqui ele acaba enfiando o carro na brita e tendo esse problema. A situação do Antonelli é muito complicada. Eu ainda quero esperar até o final da temporada para ter uma conclusão definitiva, porque eu ainda acho o Antonelli um baita de um talento. Eu mantenho minha opinião, apesar de todas essas dificuldades. Eu só acho que ele é um piloto ainda muito cru, muito novo para entrar na Fórmula 1. Ele não teve, talvez, a experiência necessária o suficiente para estar no esporte. Mas eu não acho que ele esteja errado de estar na Fórmula 1 ainda. Eu já vi gente falando, ele é só um piloto mediano para ruim. Eu discordo completamente. Eu ainda acho que é um piloto muito bom, que ele vem tendo essas dificuldades, mas quando você compara só em ritmo de velocidade, em ritmo puro dele, né, pure pace, eu tentei encontrar uma tradução para essa expressão em inglês e não consegui, ele é um ótimo piloto. Ele só precisa ainda ser mais estável, que foi algo que o próprio Verstappen passou, que ele demorou para evoluir, e quando evoluiu, virou o Verstappen, né, que a gente conhece. O próximo comentário é do Pinguinhate25, se o Bortoleto levar a mesma punição, é máfia. Eu demorei até um pouco pra gravar, porque eu fiquei esperando na expectativa de que saísse alguma coisa, e pelo menos até o momento que eu começo a gravar esse vídeo não saiu nada. Mas durante o TL2, o Bortoleto foi um dos pilotos que eu falei que teve dificuldades nessas curvas também, né, ele inclusive teve, né, ele deu uma britadinha ali, mas vários pilotos tiveram problemas ali nas curvas, o Lando Norris, etc e tal. Só que isso foi durante o incidente do Kimi Antonelli, que teve uma bandeira amarela, e o Bortoleto ultrapassa. Me fugiu agora qual foi o carro, mas ele faz uma ultrapassagem durante bandeira amarela. E assim, cara, a gente tem que ser justo aqui, assim como eu falei na questão de quando o Berman levou as punições por ultrapassar em bandeira vermelha. Eu acho ridículo essas punições? Acho. Mas é a regra. E eu acho... E vendo lá, eu lembro de olhar antes de começar aqui a gravar o vídeo, porque esse vídeo eu não consigo mostrar pra vocês mesmo aqui no YouTube, e... dá pra ver claramente a bandeira amarela no momento que o Bortoleto ultrapassa. Dá pra ver ela na tela. Talvez o Bortoleto tenha se distraído, talvez ele não tivesse visto. Pelo menos no clipe que eu vi dava pra ver. Não sei se é oficial, não sei se é o que a FIA está analisando. Mas eu acredito que existe uma possibilidade muito alta. Pode ser que enquanto eu esteja gravando esse vídeo já saia a punição. Pode ser que quando eu poste já tenha saído a punição. Não tem como saber. Enquanto eu gravo, não tem punição. Mas eu acho que existe uma possibilidade. Eu não lembro exatamente qual que é a punição que você leva por infringir bandeira amarela, né, ultrapassar em bandeira amarela. Vermelha é as posições que o Berman levou. Agora, aqui na bandeira amarela eu não sei exatamente qual vai ser a punição que o Bortoleto vai sofrer. Não sei se é a mesma que o Berman sofreu nem nada, mas infelizmente ele corre um risco alto. E isso é meio triste porque a gente tá falando de um final de semana que a Sauber parecia estar bem.
De novo, considerando um espaço de meio de pelotão, mas nesse próprio TL2, o Hülkenberg fez um bom treino, ele consegue terminar, eu minimizei a tela, na 8ª colocação. O Hülkenberg consegue terminar na 8ª colocação, com um tempo bem competitivo ali, então acredito que as Saubers têm uma boa possibilidade de ir bem nas classificações. Eu ainda torço para que, claro, que eu esteja errado, que eu tenha visto um clipe errado, que talvez o clipe correto o Bortoleto não tenha como ter visto as bandeiras amarelas ainda no momento que ele faz a ultrapassagem, mas ainda assim é um cenário complicado e que eu não acho impossível, eu realmente não acho impossível de que o Gabriel leve essa punição, infelizmente. Ponto de destaque que eu quero trazer aqui para vocês também nesse TL2 é a questão de como ficou ali a ordem das equipes. A gente teve o Lando Norris liderando, como eu falei, ele viria muito forte. O Lando, ele é assim, cara, ele é motivado pela emoção. No último final de semana ele teve esse problema gigantesco da batida não, do abandono por conta do motor, assim como ele teve a batida no Canadá, e depois do Canadá ele ficou motivado, foi lá e venceu a corrida. E eu acredito que isso vai motivar ele também, da mesma forma que aconteceu lá, vai acontecer aqui de novo. Ele é um cara que, quando tem esses gatilhos muito negativos, ele parece que encontra uma força. E ele vem e foi o melhor piloto no TL2. De novo, tem que esperar a classificação. No próprio GP do Holanda ele liderou tudo, menos o Q3, e o Piastri larga na frente. Claro que no final das contas não ia fazer diferença, porque mesmo se ele tivesse largado da pole ou não, ele ia abandonar a corrida eventualmente, com problema no motor. Mas temos que esperar de fato a classificação para tirar essa conclusão. O fato é que ele começou muito bem aqui, pelo menos nesse TL2, liderando, e o Piastri ele ficando atrás de uma Ferrari e de uma Williams. O que mostra que a gente pode ter essa resenha rolando mesmo entre a Ferrari e a Williams ali na frente do pelotão, o que eu acho que seria muito interessante, como sempre, trazendo uma emoção pro GP da Itália, que gosta de trazer essas emoções pra gente, né? E por conta disso tem até um comentário que eu quero reagir, do Felipe C. Paim. Infelizmente, senhores, nós sabemos que a McLaren não vai dar uma chance sequer na corrida, vai ser dobradinha, infelizmente. Cara, eu ainda acho que as McLaren vão acabar tendo a vantagem no final de semana. Só que, de novo, talvez em ritmo de classificação, a Ferrari, quem sabe sonhando muito alto, as Williams, mas eu ainda acho que do máximo as Ferraris consigam bater ali de frente com as McLarens. E como a gente viu na Hungria, se o Leclerc consegue largar de uma boa posição, em uma pista que favoreça a Ferrari, pelo menos que ele se sinta confortável com o carro da Ferrari, ele consegue se manter lá em questão de ritmo, de nível, de braço, como a gente viu na Hungria. E agora, em Monza, o carro da Ferrari está claramente competitivo, o carro da Ferrari está claramente bom. Não sei se no nível da McLaren a gente tem que esperar a classificação para afirmar este ponto. Mas eu ainda não descarto a possibilidade de a gente poder ter, especialmente o Leclerc, porque o Hamilton vai ter que pagar a punição, então mesmo que ele pegue a pole, vamos dizer, ele vai largar de 5º lugar, então né, ele acaba se ferrando nisso. Mas o Leclerc, se conseguir largar de 2º, se ele consegue puxar uma pole position, porque o que a gente tem de referência até agora no TL2, ele ficou bem próximo do Lando, então se ele consegue puxar uma volta milagrosa, quem sabe, eu não duvido que ele se mantenha na briga com as McLaren, especialmente porque a gente tá falando de reta, de uma pista uma pista que é uma reta só, tem meia dúzia de curva ali e um monte de reta, e a Ferrari se dá bem nesse tipo de pista, então não descartemos a possibilidade. E um último tópico pra gente discutir aqui é a questão das Mercedes. Eu falei bastante já sobre o Kimi Antonelli aqui, né, e obviamente, apesar de ter feito um bom TL1, assim como o Russell, no TL2 ele não vai tão bem, e o Russell também não consegue ir tão bem. Apesar de a gente ter um bolo bem embolado ali, eu vou aproveitar e embolar o papo das Red Bulls nessa conversa aqui também. A gente tem um bolo ali, né, porque do 10º colocado que foi o George Russell até o 7º colocado Alex Albon foi um décimo de diferença de tempo, então é bem próximo ali o pessoal todo. Mas mostra que a Mercedes não tá ali realmente num bolo da frente como ela tava nessas últimas corridas, porque de novo o que eu falo no vídeo de previsão é de que talvez pelo acaso que aconteceram nas últimas corridas, né, coisas que favoreceram eles, coisas positivas para a Mercedes acontecerem em momentos exatos, talvez tenham elevado alguns resultados para um carro que talvez não estivesse naquele nível. Como foi na Holanda, principalmente, que eles beneficiaram, especialmente da batida do Antonelli com o Leclerc mesmo. Mas aqui a Mercedes parece estar um pouco abaixo. E a gente teve aqui também um comentário de novo do Spot, falando: olho na Red Bull que ficaram juntos por menos de 200 milésimos e no top 10. O Verstappen faz a 6ª colocação no TL2 e o Tsunoda fica ali na 9ª colocação. E cara, eu vou ser honesto com vocês, eu já não boto mais tanta expectativa assim em questão do Tsunoda. Porque não é a primeira vez que ele fica próximo do Verstappen no TL, que seja. Que ele vai bem assim, fica no top 10, anda próximo do Verstappen no TL, chega na classificação e não vai bem.
Eu realmente acreditei até que com a chegada do Mekiê o Tsunoda pudesse melhorar, pudesse trazer um resultado melhor. Pode ser que ele queime a língua amanhã, e torço para que sim, porque como eu falei, eu não gosto de queimar nenhum piloto de forma nenhuma. Mas parece que os dias dele estão contados, assim, eu acho meio... Especialmente depois do que aconteceu na última corrida, com o pódio do Hadjar, que impressionou demais a própria Red Bull. O Helmut Marko chamou o Hadjar de Little Prost. Ele acha que a gente esqueceu, né, o quanto ele desceu, humilhou o Hadjar, né, lá no GP da Austrália pelo choro do Hadjar, mas a gente deixa passar, né, Marco? Ele chamou de Little Prost, então eu acho já que tá meio inevitável o cenário de que em 2026 o Hadjar vá pra Red Bull e eles subam o Lindblad pra Vicarb e demitam o Tsunoda nessa brincadeira. No mais, é isso, cara, porque eu não tô tão confiante. Acredito que o Max pode ser o Max, porque ele consegue puxar essas voltas mágicas, pegar um top 5, brigar ali em cima. Minha previsão, né, no vídeo de previsão até fala que ele pra mim termina em quarto ou quinto lugar, assim. Agora o Tsunoda, assim, pode chegar de novo no Q3, pode pontuar na corrida, não duvido que faça, mas a não ser que ele faça algo brilhante nessa corrida e nas próximas, eu acho muito difícil ele continuar na Fórmula 1. Mas aí tá, o que aconteceu nos treinos livres do GP da Itália de 2025? Eu quero saber a sua opinião, como sempre, não esquece de deixar ela aí nos comentários o que você achou do vídeo, se você concorda, discorda de alguma coisa que eu falei. Eu sempre quero saber o que você tem a dizer. Lembrando aqui também que se você gostou do vídeo e quiser ajudar o Clube da F1, você pode fazer isso se inscrevendo no canal, porque ajuda muito a gente a poder continuar produzindo todos esses vídeos aqui para vocês. Lembrando que amanhã o vídeo de classificação já vai voltar pro estúdio normal que vocês estão acostumados, não vai ser nesse ambiente improvisado. E é isso no mais. Muito obrigado para você que ficou até aqui e até o próximo vídeo.